Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bom, prazer, agradecer inicialmente pela presença de vocês em mais um evento nosso que chamamos aqui da Trilha do Conhecimento. Trilha do Conhecimento porque é o momento em que nós entendemos que podemos compartilhar com vocês aqui as nossas análises, as nossas informações que entendemos que vai ser aí super importante para o dia a dia de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre agropecuária. Na verdade, a apresentação será feita pela nossa economista responsável por esse mercado, que é a Isadora Teixeira. Depois ela vai se apresentar. Eu, Tânia Gofredo, sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers, e assim, só alguns avisos bem rápidos. Esse material será disponibilizado para vocês na íntegra, tanto o material quanto a gravação. Tá? Então, a nossa área de comunicação depois vai passar esse material para vocês. Ao final também vai ser passado um link para uma avaliação dessa nossa apresentação, né, porque o nosso principal objetivo é justamente melhorar cada vez mais essa comunicação com vocês. Como já é de conhecimento, nós já temos ao longo do ano um calendário com todos os temas que falaremos, e todos os temas que serão falados terá sempre uma abertura bem rápida da parte macroeconômica. Então, uma atualização macro, mas não é na íntegra, porque a íntegra da parte macro já foi feita, né, no mês de fevereiro, mas aqui, como sabemos que as áreas de suprimentos, elas se utilizam muito de alguns indicadores, então nós vamos fazer apenas uma atualização ao longo do ano, né, até que tenha uma próxima apresentação macroeconômica. Mas para vocês que participarem todos os meses, vocês vão sempre ter uma atualização do cenário macroeconômico, que aí é super importante também. Então, logo que eu finalizar, na sequência, a Isadora vai, então, entrar com a parte de agropecuária. Então, rapidamente aqui, já me apresentei, a Isadora também poderá depois fazer uma apresentação breve para vocês, e só lembrando que o que será apresentado aqui, tanto pela parte macro quanto parte de agropecuária, está muito baseado em fundamentos acompanhados até o dia de hoje. Obviamente que nas nossas projeções nós contemplamos possíveis eventos aí futuros que impactam nas nossas projeções, mas sabemos também que existem eventos que muitas vezes são eventos que fogem ao nosso controle e que eles podem ter um impacto importante e uma mudança de premissa, assim como de números. Então, ou seja, o que será apresentado até no dia de hoje é o que nós temos acompanhado até este momento. Né? Então, e que as atualizações disso também podem ser acompanhadas pelos nossos relatórios mensais, ou direto da plataforma, ou diretamente conosco aqui, por meio dos nossos canais de comunicação. Então, agenda aqui, uma breve apresentação macroeconômica, né? O principal foco são commodities agrícolas e pecuária, que depois a Isadora vai poder falar um pouquinho mais com vocês, vai contemplar soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, a parte de pecuária e um pouco de custo, e a parte de custos também. Então, falando um pouquinho do cenário macro, começando aqui por um slide que eu gosto bastante, que são as principais premissas, o impacto sobre esse cenário macroeconômico internacional e brasileiro, né? Então, nós temos aqui algumas condicionantes, né? Eu vou começar aqui pelas condicionantes negativas. Na verdade, são mais fatores que precisam ser observados ao longo aí do nosso dia a dia, né, do ponto de vista macro. Então, um dos primeiros aí são os juros internacionais ainda elevados, que tem aí possivelmente um impacto sobre o crescimento econômico mundial. Quando a gente pensa nisso, a gente já pensa em balança comercial do Brasil versus demais países. Eu costumo dizer que, apesar de ser uma condicionante negativa, porque pode refletir aí numa redução dessa balança comercial brasileira, mas olhando para as áreas de compras, pode ser inclusive uma condicionante positiva. Por quê? Porque hoje nós estamos com cadeias produtivas normalizadas, um crescimento econômico, ou seja, uma demanda crescendo gradualmente, então podem surgir oportunidades importantes para vocês quando olha para o mercado internacional. Então, dependendo da matéria-prima ou do serviço que é negociado internamente, o mercado internacional também pode ser uma opção, já que esse crescimento econômico ainda está mais lento, com
produção já normalizada, né? Então, afasta um pouco aquele problema de preços explodindo, como a gente viu ao longo da pandemia. Um outro dado, um outro evento importante para ser avaliado, ainda continua sendo aquela instabilidade geopolítica ali na região do Mar Vermelho, que tem refletido bastante nos preços de fretes internacionais, né? Principalmente ali naquela rota Iêmen. Então, isso nós aqui vemos que pelos nossos indicadores de rotas, aquelas rotas ali naquela região estão ainda sofrendo pressão inflacionária, né, pressão de preços, ou melhor, pressão de aumento de preços. Então, é importante que se olhe, porque tem um risco de elevação desses preços aí para os fretes marítimos internacionais. Um outro fator negativo, né, ou ponto de atenção, é a Argentina. Né? Então, a Argentina, nós temos aí desdobramentos econômicos com o novo governo eleito, mas nós ainda não vimos um cenário seguindo para um mercado mais positivo, principalmente do ponto de vista de inflação. Inflação lá ainda bastante elevada, o que prejudica bastante os preços internos daquele país. Por outro lado, o lado positivo disso nós não temos visto nenhum impacto negativo na relação Brasil com a Argentina. Pelo contrário, o Brasil continua sendo muito competitivo dentro daquele mercado, com preços muito mais competitivos, então isso acaba trazendo até algo positivo aí para o Brasil, já que nós ainda não estamos vendo nenhum impacto disso para a transação comercial brasileira. Não temos visto falta de insumos, né, questões de fornecimento, enfim. A relação de troca aí está bem positiva para o Brasil. E, como ainda um último fator negativo, né, do ponto de vista macroeconômico, é a dívida pública brasileira. No que isso impacta? Impacta aí no risco país, né, porém, nós chamamos atenção para isso, mas não alarmamos para algo que seja muito grave. Nós estamos acompanhando muito de perto essa questão da dívida pública, porque esse é um fundamento econômico importante, porque na medida em que o governo não consiga honrar com a sua dívida, ele sobe, né? Existe um risco eminente que você tenha um reflexo em investimentos estrangeiros, aí com impacto principalmente para a taxa de câmbio, podendo ela subir. Mas, neste momento, apesar de ser um ponto de atenção e a gente chamar de uma condicionante negativa, nós não estamos vendo um impacto disso ainda para a economia. Por quê? Porque existe já uma aprovação do arcabouço fiscal, que é o governo mantendo as suas contas, e já foi aprovado, então nós entendemos que esse risco pode ser, vamos dizer assim, mitigado, né? Ou seja, ele tem um impacto menor, já que esse arcabouço fiscal do governo se manter com contas em dia, também tende a ter um pouco no médio e longo prazo uma melhora dessa dívida pública. Então, a gente enxerga isso como um risco, mas não algo que nos preocupe tanto nesse momento. Do lado das condições positivas, se por um lado a gente tem juros internacionais como negativo, que eu disse aqui, ainda altos, a gente tem uma perspectiva de começar a cair. Né? A única coisa que o mercado ainda não consegue antecipar um prazo para isso, né? Enquanto a gente não vê esses juros caindo no mercado internacional, nós ainda continuamos tendo o crescimento econômico mundial um pouco comprometido, né? Então, a gente espera, né, que essa é uma condicionante positiva, que esse declínio gradual ele comece a acontecer aqui nos Estados Unidos e Europa, para que a gente comece a ter um reflexo mais positivo para o crescimento mundial. Né? Aqui eu já antecipei um pouco, mas repetindo as condicionantes dentro da condicionante positiva, você tem uma ausência de choque de oferta, que é a cadeia produtiva normalizada, ou seja, nós não estamos vendo nesse momento, do ponto de vista macro, nenhum sinal de que você possa ter aí um consumo, uma demanda muito acima da capacidade produtiva que venha a impactar em preços de commodities tão elevados como a gente viu ao longo da pandemia. Então, nós estamos vendo aí uma cadeia produtiva normalizada versus uma demanda gradual, mantendo o equilíbrio de oferta e demanda das principais commodities, né? E com isso eu já entro aqui nas principais commodities e inflação, onde o cenário internacional
por ter esse ritmo mais lento, então ele favorece essa estabilidade de preços. Porém, nós já estamos vendo para o ano de 24 uma possível reposição desses preços. Então, assim, tem espaço para recomposição? Tem, porque tem uma perspectiva de juros caindo, e aí falando de Brasil, nós temos que já é o tópico seguinte, nós vimos aqui no Brasil uma queda dessa taxa de juros desde agosto do ano passado, a gente já está vendo um resultado positivo na economia, então, assim, a gente está vendo, ainda que pouco e gradual, essa economia se recompondo, tanto internacionalmente como no Brasil. Então, isso dá, sim, um espaço para reposição de preços em 24. Diferente do que a gente viu no segundo semestre de 22 e 23, os preços caindo. Então, foi onde as áreas de suprimentos tiveram um espaço importante ali de negociação, porque estava bem favorável para os compradores. Esse ano de 24 não está desfavorável, tá, pessoal? Só é um sinal amarelo, porque começa a ter um espaço para repor preços, mas nada parecido com o que a gente viu ao longo da pandemia. E por último aqui, a taxa de câmbio Brasil, né, que é a nossa taxa de câmbio Brasil, BRL por dólar. Então, o cenário brasileiro é um cenário muito positivo. O Brasil continua sendo um país muito atrativo para capital estrangeiro. A gente tem visto esse volume de investimentos estrangeiros aumentando, né, ao longo dos últimos anos. O Brasil se tornou um país muito atrativo e por isso e dentro desse cenário nós temos também uma inflação estável, né, tendendo até a recuar para o ano de 24. Então, isso favorece, na verdade, uma manutenção desses investimentos vindo, com isso, uma taxa de câmbio valorizada, ou seja, um real mais valorizado em relação ao dólar. O que é isso na prática? Nossa projeção é de dólar estável ao longo do ano de 24. Pode desvalorizar ali um pouquinho, mas ele está muito mais ali para a estabilidade ou de repente até valorização do real em relação ao dólar do que o contrário. Ou seja, pelo menos até agora nós não estamos vendo nada que mostre um dólar subindo absurdamente e isso favorece as áreas de compras, porque se você tem desse lado um mercado ainda com crescimento bastante gradual, como eu falei. Cadeia produtiva, ok. Preços mais controlados, ainda taxa de câmbio favorecendo a nossa economia, então você vê aí, na verdade, um ambiente bastante favorável para possíveis importações, caso vocês enxerguem isso como uma oportunidade. Então, falando um pouquinho aqui dos índices de confiança, indo bem rápido para não ocupar mais o tempo, nós temos aqui uma melhora da confiança dos gerentes de compras ali nas principais regiões, né, Estados Unidos, China e área do euro, e principalmente Brasil. A gente compara o Brasil, que é essa nossa linha amarela. Esse indicador, ele reflete o quê? Ele é um indicador qualitativo, onde a Standard Poor's tem um questionário mensal que ela pergunta para os gerentes de compras qual a expectativa dele em relação ao futuro da economia, em relação a novos pedidos, em relação a crédito, a novos investimentos, e a partir daí ela chega num número em pontos, onde, se esse número ficar acima de 50 pontos, significa que a confiança está estabelecida. Se ficar abaixo, a confiança está deteriorada. E a gente viu isso acontecendo para as principais regiões, inclusive Brasil, muito como um resquício ainda da pandemia, e principalmente Estados Unidos, por conta de inflação ainda bastante elevada, nós vimos em algum momento essa confiança, vamos dizer assim, abalada. Mas agora a gente vê que todas as regiões, mesmo a Europa, que foi a mais prejudicada com a guerra, estando com números bem abaixo de 50, mas já começa a se recuperar. E nesse caso, o Brasil está até despontando, né, com números bem melhores do que a gente está vendo para essas outras regiões, o que reforça esse cenário que eu comentei, de um cenário bastante atrativo aí para a economia brasileira, né? Isso a gente já vê, inclusive, refletido aqui nos indicadores de PIB, né? Então, nós tivemos um ano de 23 fechando o PIB em quase 3%, ficou até um pouco acima das expectativas de mercado, né? E para 24 e 25 aqui, nós estamos falando em algo em torno de 2%, o que a gente fez um exercício
em termos de valores, seria como se a economia tivesse gerando aí ao longo de 24 mais alguma coisa em torno de 200 bilhões de reais, né? Onde o nosso PIB hoje é algo em torno de 11,1 trilhões de reais, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem uma perspectiva de geração de valor aí na ordem de 200 bilhões para a economia. E em 23, aliás, isso em 24, em 25, nessa mesma proporção, né? Dividido aí na seu grau de importância, agropecuária, o PIB da indústria e serviços, né? Serviços a gente tem a maior participação dentro dessa estrutura do PIB. E aqui, já quase caminhando para o fim, a taxa de câmbio, um pouco do que eu falei lá naquele slide das condicionantes. Qual que é a nossa projeção? Essa taxa de câmbio tendendo a estar mais estável, aqui é a nossa linha verde, muito em função, porque aqui quando nós projetamos taxa de câmbio, a gente considera uma série de indicadores, de eventos, mas um deles aqui, não dá para trazer todos, um deles que a gente olha bastante é esse volume de moeda estrangeira. Então, quando ela se mostra positiva, significa que nós estamos com uma oferta de moeda estrangeira muito maior do que a demanda. Então, isso, do ponto de vista da taxa, é muito bom. Tanto que a gente vê que a taxa bateu lá em 21, 5,65 e ela cai, hoje chega até em 4,90, mais ou menos, entre 4,95, muito relacionado a esse aumento de oferta, a oferta ficando acima da demanda. Porque taxa de câmbio nada mais é do que? É o preço de uma moeda que não é nossa. Então, ela oscila bastante dentro desse conceito de oferta e demanda. Então, dentro de um cenário positivo que eu acabei de falar, para o ano de 24, né, onde o Brasil está com risco país ok, onde inflação sob controle, está virando um país atrativo, a gente espera que, de fato, esse volume continue positivo, então, justificando uma taxa de câmbio também positiva. E já entrando aqui quase para o final, falando de inflação, que é um indicador importante para vocês, eu gosto muito de começar pelos índices de commodities. Esse ICBR, né, é o Índice de Commodities Brasil, que ele é calculado pelo Banco Central Brasileiro. Então, ele reflete preço de commodity no mercado internacional, mais taxa de câmbio. Então, o que a gente viu acontecendo em 22 e 23, como eu comentei? Preços bastante em queda. O preço de commodity no mercado internacional caiu, diferentemente de 21, que subiu lá quase 50%, a gente já viu isso caindo de uma forma importante. Para 2024, a gente já projeta ainda uma queda, mas uma queda bem menor, o que mostra que o que eu comentei, que tem um cenário de reposição de preços para esse ano de 24. Né? E aí, puxado pelos três setores, porque o que compõe ele geral é agropecuária, metal e energia. Então, aqui a gente tem, para todos eles, uma recomposição aqui da parte agropecuária, metálicas também e energia aqui, todos os três se recuperando. E quando a gente enxerga, então, esse indicador geral aqui, eu reproduzo ele aqui novamente, para mostrar o impacto que ele tem sobre os nossos índices de inflação. Então, os nossos índices de inflação aqui, esse IPP, preços ao produtor, IGPM também, só que esse é do IBGE, esse é da Fundação Getúlio Vargas. Ambos estão refletindo essa queda que a gente vê aqui. Então, em 23, aquela queda de 12% refletiu para o produtor aqui, que é o começo da cadeia, né? E a gente já vê isso também sendo refletido aqui para o ano de 24, repondo realmente esses preços que a gente está falando lá das commodities. E isso se reproduz também para preços ao consumidor. Porém, o que acontece? Normalmente os preços ao consumidor ficam abaixo dos preços ao produtor, porque aqui tem uma série de variáveis que impactam aqui, né, lá na ponta. Quanto esse consumidor está disposto a pagar? Nesse caso aqui, normalmente ele fica até um pouco abaixo do produtor, porque muitas vezes o produtor não consegue repassar na íntegra. Só que a pressão de preços em 21 para o produtor foi tão grande em função de uma commodity tão forte que acabou refletindo aqui para o preço ao consumidor, tanto que a gente vê 2022 fechando em quase 6%, mas como vocês podem ver, a gente já vê uma queda disso, uma projeção de queda, ou seja, esse preço ao consumidor convergindo para a meta e também ficando mais estável do que a gente viu até então.
Enfim, então, pessoal, finalizando, qual que é o foco de atenção para as áreas de compras para 24, né? Em termos de crescimento, a gente ainda tem um ritmo de crescimento moderado, tem uma forte sinalização dessa redução de juros lá nos Estados Unidos. Isso deverá refletir no crescimento econômico, mas a gente acredita que isso só pode refletir só a partir de 2025. Apesar de que a gente considera um crescimento econômico, não trabalhamos com cenário de recessão, por isso que preço de commodity tem espaço para recompor preço, mas ainda é um crescimento moderado. Né? Do ponto de vista de preços de commodities que tem impacto aqui para a gente, como áreas de compras e para os índices de inflação, nós entendemos que tem, então, essa interrupção desse ciclo de preços, né, de queda de preços de commodities que a gente viu em 22 e 23, então tem uma interrupção disso, e é um ano favorável, desculpa, para a recuperação desses preços, porém num ritmo moderado, nada parecido com o que a gente viu ao longo da pandemia. E por último, aqui no Brasil, os dados da indústria aqui do Brasil sinaliza que a gente já está percebendo que tem um ajuste ali dos estoques da indústria brasileira em relação à demanda. A gente já viu isso lá quando nós apresentamos no mês passado o cenário completo. Então, tem uma expectativa de recuperação de gradual, esse cenário de queda de estoque já também reforça esse cenário de recomposição de preços. E a gente aqui sempre chama atenção para o seguinte: olha, quando eu negocio, o mais importante é eu negociar a minha categoria dentro de um cost breakdown, uma paramétrica, e procurar sempre sair um pouco de perto desses índices de inflação, que muitas vezes não está refletindo a realidade do que vocês negociam. Mas, se ainda assim não der para sair, escolha bem esse índice de preços, porque contratuais aí para esse ano de 24, porque você pode ter aí melhorias no seu resultado, tá, pessoal? Aqui são só números que vocês vão receber esse material, e com isso eu encerro a parte macro. Fui até um pouquinho além do que eu imaginava, mas o mais importante, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Quem tiver dúvida, fiquem à vontade, no final a gente responde. E agora eu vou deixar aqui para Isa seguir. Então, em resumo, o que a gente falaria? Para 24, esperamos aí uma recomposição de preços, uma melhoria no cenário macroeconômico internacional e brasileiro, né? E que vai ser um ano muito mais tranquilo do que foi visto aí nos últimos 3 anos. E é um ano que dá espaço para vocês pensar em estratégias, porque é um ano mais tranquilo, porque ninguém aqui, pelo menos até agora, não temos visto nenhum risco de fornecimento de produtos, claro que de forma macro, né, cada caso é um caso, mas de forma macro não estamos vendo nenhum desequilíbrio entre oferta e demanda, ou problemas de cadeia produtiva interrompida. O cenário macro não nos dá essa sinalização. Então, é um ano muito mais tranquilo para vocês repor aí a parte estratégica de compras de vocês. Eu vou passar para a Isa falar com vocês agora, e ao final estamos à disposição, pessoal. Isa, fica à vontade. Olá a todas e a todos. Sou Isadora, economista responsável pelas pautas agropecuárias na GP Cost Drivers, e hoje eu vou dar para vocês um panorama e perspectivas em relação ao que estamos enxergando para as nossas principais commodities agrícolas. Deixa eu só voltar aqui. Um instante. Compartilhar novamente. Aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre as principais commodities agrícolas e também do setor de pecuária, do ponto de vista das que são mais produzidas pela pauta produtiva brasileira e que também são mais exportadas por nós. Primeiro, eu vou começar com a parte de commodities agrícolas. Nós vamos cobrir soja, milho, trigo, café, algodão, cana-de-açúcar. E
E na parte de pecuária, vamos também falar um pouco sobre bovinos, suínos e aves, tá? Então, começando pela parte de commodities agrícolas, aqui a gente tem um mapeamento mais geral da cadeia produtiva, né, de grãos. É uma visão mais resumida para que a gente possa ter em mente quais setores interagem e podem, né, consequentemente, oferecer riscos, principalmente pressão de custos para esses preços. Hoje, dessas etapas que a gente tem aqui mapeada, a gente vai focar, vai dar destaque para a parte de produção, ou seja, o acompanhamento das safras, as safras internas, né, brasileiras, como está o andamento das safras globais, e também vamos dar um enfoque aí para algumas questões relacionadas aos custos, tá? Na parte final. E por quê, né? Vamos dar um enfoque aí para determinada parte de custos, porque a gente nota, né, que fertilizantes pode chegar aí a quase 40% em média do custo, da composição de custo do produtor de grãos. Então, vale a pena a gente fazer aí uma menção de como a gente está enxergando esse mercado e como é que ele pode agir esse ano para o preço dessas commodities. Aí, entrando na parte de soja, a gente tem aqui o panorama atual da safra brasileira, tá? E a última projeção da Conab para essa commodity. E aí, o que a gente tem atualmente, né? As primeiras estimativas da Conab para a soja esse ano, safra 23-24, era estimado até um aumento da produção em relação à safra 22-23, né, que foi uma super safra. As primeiras estimativas mostravam um aumento em relação a uma super safra. Isso estava gerando grande expectativa em muita disponibilidade da mercadoria, no contexto interno e no contexto externo, dado que a gente é o maior exportador de soja do mundo. No entanto, as questões climáticas, elas já vinham acontecendo ano passado, né, e ainda estão em vigor esse ano, que é o fenômeno El Niño, principalmente. Então, a gente já esperava que, de fato, essa previsão da Conab, ela fosse se reduzir, e, de fato, aconteceu em março. A última estimativa da Conab agora mostra uma queda no volume produzido de soja pelo Brasil em relação à safra anterior, tá? E com essas condições climáticas, a produtividade também mostrou essa queda aí em relação à safra anterior, tá? No entanto, a gente avalia que essa redução na estimativa e na produção em relação ao ciclo 22-23, se ela se mantiver nesse patamar nas próximas estimativas da Conab, porque todo mês ela revisa essa projeção, a gente acredita que essa redução ela não tem potencial de empurrar os preços, tanto domésticos quanto externos, da soja para cima, tá? O que se configuraria na prática como um movimento de valorização, tá? E por que a gente não enxerga essa possibilidade mesmo com essa queda da produção brasileira? Porque a nossa principal premissa para esse mercado esse ano, e que se ilustra, né, se dá como vetor mais forte para preços dessa commodity, é a perspectiva de fraca demanda externa no médio e longo prazo, representada principalmente pela desaceleração econômica da China. Isso, inclusive, é um dos principais fatores que mostra a projeção de exportações brasileiras de soja por parte da Conab, que também está aqui graficamente representada, que ilustra essa queda no volume exportado pelo Brasil. Então, esse principal vetor, né, que é a demanda externa, acaba sendo o que se sobrepõe a todos os outros que nós vamos comentar aqui para preços esse ano, é o mais forte, e por isso a gente está aí com a nossa projeção de preços em queda, e a gente vai ver mais para frente o que além desse fator, né, da demanda externa, o que também compõe as nossas premissas para a gente entender que a principal tendência é essa, tá? Além disso, também é importante ressaltar que o volume estimado para a produção esse ano e estoques, apesar de decair em frente ao do ano passado, ainda vão ser o segundo maior da história.
né? Então, são volumes ainda muito avantajados do ponto de vista da disponibilidade. Então, isso acaba também favorecendo e não gerando aí um aumento abrupto de preço, tá? E o que é interessante a gente também observar nesse mercado, né? Como é que se distribui a produção desse produto no Brasil, né? Aqui pelo gráfico de mapa, a gente pode ver que a produção de soja ela é muito concentrada na região centro-sul do país, tendo Mato Grosso como principal produtor dessa commodity. E o que de estratégia, de boa prática de negociação a gente pode tirar, né, a partir dessa visão? É estratégico do ponto de vista de negociação de preços mais baixos ter em mente essa distribuição, visto que ajuda o comprador a vislumbrar onde há maior disponibilidade do item, portanto, né, maior oferta, mais espaço para negociar preços mais baixos, só que isso, claro, sempre considerando o custo logístico, certo? E aí, o mais interessante é que essa visão, juntamente com a identificação de onde e quando a época de plantio e colheita, torna a estratégia para negociação de preços mais baixos mais completa ainda. E é por isso que a gente traz o mapeamento da frequência de plantio por mês e por estado, e também o mapeamento da frequência de colheita, né, por mês e por estado, certo? Então, daí a gente pode identificar os períodos, né, e onde se evitar negociações de preço, certo? E quando é uma janela melhor para negociação, tá? Do que a gente vê desse mapeamento mais detalhado que a gente tem aqui, né, por mês e por região, logo de cara, o que a gente já pode identificar como uma boa prática, né, uma boa estratégia? Que o mês que há mais estados no início do plantio é outubro. E, ao passo que os meses em que há mais estados plantando essa commodity, independente da fase, se é no início, na metade ou no fim, são os meses de novembro e dezembro. Também é importante ver que setembro é o mês que Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, inicia a fase do plantio. Tá? Então, isso significa que, em geral, esses são os piores meses aí para negociação. Tá? Outro ponto super importante, e aí já fica o convite para assistirem o próximo webinar, né? Nesse período desses meses, né, ou seja, no segundo semestre, é o período que a gente mais nota aumento de volume de importação de fertilizante e aumento de preço de fertilizante. Então, além de ter pouca disponibilidade do produto nesses meses, você ainda enfrenta produtor repassando custo, né? Repassando esse custo sazonal aí. Então, essa conexão entre fase de plantio e estratégia de negociação, ela é bastante interessante e ela pode ser materializada, né, por esse gráfico que pega a série histórica dos preços internos e médios das sacas. Você pode pensar assim, mas uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Será que a gente identifica mesmo essa sazonalidade nos preços, né? Essa tendência de elevação dos preços nessas fases de plantio? E é o que justamente mostra esse gráfico aí com a série histórica do preço da soja, né? Até coloquei aí para destacar que justamente nesses meses que eu citei, que a gente tem ali fase inicial de plantio, ou fase inicial de plantio no Mato Grosso, que é o maior produtor, né, ou meses que concentram muito a fase de plantio em geral, são justamente os meses que a gente, pegando uma série histórica desde 2001, são os meses que a gente vê pico, né, no preço da soja, elevação. Então, é uma conexão muito importante que se dá na prática e que ajuda aí bastante nas negociações de preço. Agora, é importante ver e afirmar, deixar claro, que essa sazonalidade ela não é exata, ela pode, né, variar os meses aí de um ano para o outro, isso por puramente questões climáticas, que pode atrasar a semeadura e atrasa a colheita, enfim. Então, gera aí uma variabilidadezinha
de sazonalidade de um ano para o outro, mas que, pelo que a gente vê aqui pela série histórica, é completamente previsível e controlado, tá? Agora, nos direcionando, né, para a questão global, a gente também vê aqui dados que também fornecem análises interessantes para o preço da soja, tá? A gente já adiantou que a queda, né, que a perspectiva de queda para as nossas exportações esse ano, e a gente vê aqui que o nosso principal destino da soja, naturalmente, é a China, acho que todo mundo já espera por isso, né? É um destino que tem uma parcela muito grande aí das nossas exportações. E isso é importante ter em mente, por quê? Porque há uma perspectiva de queda das exportações brasileiras de soja, né? E isso está totalmente conectado com a expectativa de desaceleração da economia chinesa, que eu também já pontuei como sendo o principal vetor aí de preço. E aí, nisso, né, também surge aquela questão, será que eu consigo validar numericamente essa relação? Será que ela vai se conferir na prática? Será que não? Então, pelas nossas validações internas, né, estudos de correlação numérica, a gente encontra uma correlação bastante considerável entre o volume exportado para a China e o preço interno médio da saca 60 quilos, o que faz muito sentido, né, e de fato valida também que essa é uma das nossas principais premissas para esperar que o preço decaia esse ano também, tá? Mesmo com expectativa de queda da produção brasileira, tá? Enfim, não é só esse vetor que a gente trabalha, tá? Até por isso também essa correlação entre preço interno e preço de exportação para a China não é perfeita, não é, né? Igual a 1, é 0,79, então tem outros fatores aí que entram também na análise. E esses fatores, a gente avalia eles por meio da análise do mercado global, né? Como é que está configurado o fornecimento global, como é que está a previsão para as exportações desses países que têm bastante expressividade, as importações, né? Então, assim, no bojo dessa análise de mercado externo, o que a gente vê em relação à situação dos nossos concorrentes, né? E também por que a gente já pontua isso? Porque essa situação global, ela vai influenciar diretamente os preços na Bolsa de Chicago. E os preços na Bolsa de Chicago, né, negociados para a soja, eles têm certa influência, né? É uma das variáveis que compõe também as decisões de preços internos, tá? E o que se vê dessa configuração do ambiente global, né, da estrutura de fornecimento e das expectativas para esse ano, é que, bom, primeiro que a gente vê que a estrutura de fornecimento ela é relativamente concentrada, está praticamente na mão do Brasil e dos Estados Unidos, então o preço acaba sendo muito sensível à produção desses países, né? No Brasil a gente já viu que vai decair um pouco, mas vai ser um decréscimo não muito expressivo e que também, de certa forma, vai ser compensado aí pela expectativa de fraca demanda externa. Mas o que a gente vê é que a estimativa, né, do USDA para as exportações dos Estados Unidos é de decréscimo para esse ano. Então, isso pode gerar aí uma certa pressão, né, da oferta externa para a demanda da soja brasileira, podendo vir a funcionar como um fator de risco de elevação dos preços da soja, ou seja, sobra mais mercado para a gente atender externamente devido a essa queda aí da exportação dos Estados Unidos. Então, acaba sendo um destaque que a gente dá, né, e uma possibilidade de vir a influenciar os preços em alguma medida, a depender do impacto que terá no mercado as próximas previsões do USDA, porque o órgão revisa também as projeções todo mês.
Referente à estrutura de importações, a gente vê também um certo equilíbrio, né, em relação à quantidade de ofertantes, de fornecimento, em relação à quantidade de demandantes, não é muito pulverizado, não são muitos países que demandam, e a gente vê como um lado positivo, tendo aí a China e a União Europeia como os maiores demandantes dessa mercadoria, porque são países que esse ano está prevista desaceleração econômica, então a gente não enxerga nenhum risco de elevação de preço saindo daí. Para finalizar, o que a gente enxerga quando a gente vê o balanço mundial fechado, né? Tanto que vai se produzir globalmente, versus também as expectativas de estoques para esse ano. Do ponto de vista do balanço global, a gente tem também estimativa por parte do USDA de que esses números vão ser muito benéficos para a negociação de preços mais baixos, principalmente, né, quando a gente olha o balanço fechado, né, juntando todos os países, que mostra uma produção ficando acima da safra anterior, né, e estoques também mostrando elevações frente à safra anterior. Essa elevação ela vai ser muito puxada pela recomposição da safra argentina, tá? Visto que os Estados Unidos, que é um importante produtor aí nesse mercado, tá não só com perspectiva de exportações mais baixas, mas também de produção mais baixa. Então, vai ser a Argentina que vai ajudar aí nesse balanço fechado. Então, dito tudo isso, né, o que a gente enxerga? No início do ano, a gente estava ainda trabalhando com expectativa de preços da soja na variação anual oscilando próximo à estabilidade frente ao ano passado, porque a gente ainda estava com uma projeção de diesel em elevação, ainda tinha-se certas dúvidas em relação ao crescimento da China, né, se ia performar bem ou não, então a gente enxergava que tinha potencial aí ainda para ficar próximo à estabilidade, mas hoje, né, de acordo com toda essa estimativa da Conab, né, mesmo com essa revisão para baixo, com a estimativa do USDA, com mais certezas acerca do crescimento econômico chinês, hoje o que a gente tem é uma projeção de queda para o preço doméstico da soja e para o preço internacional, os futuros também operam em queda, tendo em vista principalmente esses fundamentos que eu discorri para vocês aqui, tá? Agora, passando aqui para o milho, a gente tem alguns pontos semelhantes da soja, outros nem tanto, mas começando aqui pela parte, né, da safra em si, o que a gente vê logo de cara? A gente vê que tem uma clara queda, não só da área plantada, mas também da produção de milho do Brasil esse ano, tá? Mas não é necessariamente uma queda de produção relacionada à questão climática ou más condições produtivas mesmo. Essa queda está muito mais ligada a um ajuste produtivo por parte dos produtores de milho em função dos preços de 22 e de 23. O preço doméstico caiu em 22, seguiu caindo em 23, e a alternativa do produtor para encontrar espaço para mais recomposição do preço do milho, para tentar valorizar a mercadoria, foi esse claro ajuste produtivo, tá? Mas, mesmo assim, a gente vê que isso não deve impactar o fornecimento interno e não vai agir com muita força sobre os preços, no sentido de elevá-los. A gente vai ver logo já a nossa projeção de milho, tá? Porque a gente vê na estimativa, né, do fechamento do suprimento total versus demanda total, que o suprimento vai ficar acima da demanda total. Então, quer dizer, vamos ter disponibilidade de mercadoria sim. E isso vai ser principalmente favorecido pelo quê? Pela estimativa de queda das exportações de milho também, que a Conab estima para o milho brasileiro esse ano. Então, mais uma vez aqui, o vetor da demanda externa agindo bastante sobre o mercado, e isso favorecendo a disponibilidade interna e também preços internos. Em relação à dinâmica plantio-colheita, né, para o milho ela é um pouco mais específica, pelo fato de que o milho tem 3 safras, a gente vê aqui também graficamente isso, e vê que a segunda safra é a mais avantajada, né? Mas então, partindo desse ponto,
como é que isso se distribui pelo Brasil, né? Como é que eu posso aproveitar disso para traçar estratégias de negociação, né? Como eu já falei para a soja, é uma boa prática de negociação de preços, identificar as maiores regiões produtoras, como é que a gente tem 3 safras, alguns detalhes que a gente tem que ver sobre isso. Então, aqui está o mapeamento, né, de todas as regiões que produzem soja por safra. A gente vê que o apurado aí do total, a região Centro-Sul também tem grande destaque na produção de milho, mas essa produção total, como a gente viu, é puxada pela segunda safra, e a segunda safra ela está muito concentrada no Mato Grosso do Sul, Goiás, né, e ali no Paraná, tá? Então, isso pode ser vantajoso negociar na segunda safra? Pode, mas não significa também que é uma total desvantagem que é uma total desvantagem negociar na primeira safra, visto que na primeira safra a gente tem mais regiões produzindo, então o preço tende a ficar mais competitivo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter certeza é que negociar na terceira safra é muito desvantajoso, né? A gente tem praticamente aí Sergipe e Bahia produzindo na terceira safra e o volume produzido é muito pouco, né? E isso, aliado com esse mapeamento de plantio e colheita que a gente tem aqui por fase de plantio, por fase de colheita, destrinchando os estados cada mês, a gente consegue extrair aí boas práticas para negociação, tá? Não é tão demarcado quanto é a soja, porque o milho tem 3 safras, então essas safras, elas muitas vezes elas vão cruzando entre si, né, ao longo aí do período de plantio e colheita, mas dá para identificar, sim, a época de plantio, né, quando é muito concentrado, e, portanto, sendo um período para se evitar negociação de preço, e esse período, ele está muito concentrado, a gente vê muitos estados ali, em época de plantio, principalmente entre o terceiro trimestre, né, e o primeiro trimestre do ano. Então, é uma boa prática, né? Indubitavelmente, evitar negociação nesse período, tá? Principalmente em outubro, que é o mês que tem mais estados em fase inicial de plantio de milho, e dezembro, que é o mês que tem mais estados em alguma fase do plantio, plantando milho, tá? Sob outro ponto de vista, né, que é o da colheita, a gente vê que a colheita ela é muito concentrada em fevereiro e agosto, tá? Mas aí você pode falar assim, fevereiro e agosto é uma janela muito grande, eu quero ainda ser mais específico, quero performar ainda melhor na minha estratégia de negociação. Então, o que a gente consegue extrair daí, né? Que dentro desse período de fevereiro e agosto, entre maio e junho, é mais interessante ainda negociar, visto que são os meses com mais estados no início da colheita da segunda safra, que é a maior safra, e que tem a região do Mato Grosso ali, nesse período também, tá? Indo para a parte de comércio global, aqui a gente também consegue não só ter uma noção melhor do mercado, né, como que o nosso mercado brasileiro de milho interage com o mercado global, mas a gente ainda consegue extrair mais boas práticas para negociação, tá? Acho que primeiro é importante a gente ver que a gente manda muita mercadoria também de milho para a China, né, assim como a soja. E aqui também vai funcionar o mesmo fundamento do ponto de vista da demanda externa, como funcionou para a soja. Então, expectativa de desaceleração econômica chinesa, expectativa de queda do volume exportado, já comentei que a Conab está prevendo isso, está muito ligado a essa desaceleração da China, tá? E, então, isso já é um ponto positivo para a negociação de preços mais baixos, né? Tanto que tem operado em queda por conta disso. E um outro ponto é que internamente a gente valida essa associação, sim, tá? Do ponto de vista desse fundamento da demanda externa, que é a conexão, né, numérica entre preço interno e preço de exportação. Então, a gente tem essa relação numericamente validada, né, uma correlação muito forte, que dá suporte aí para a gente trabalhar, principalmente com essa premissa, né, de queda das exportações e, portanto, preços em queda, tá? E o último ponto aqui que vale a pena mencionar é a sazonalidade inerente às exportações de milho, as exportações brasileiras.
Se a gente olhar o gráfico ele é super demarcado a curva, né? Um sobe e desce bastante evidente. E o que a gente pode trazer a partir disso para a inteligência de negócio, né? A gente vê que entre abril e maio, né, desde 2017, o preço ele costuma decair com muita força, né? O preço médio de exportação. Por quê? Porque as exportações, elas decaem, né? O volume exportado, ele decai com muita força. Isso significa, na prática, uma demanda externa todo o período entre abril e maio, para cada ano, uma demanda externa desaquecida nesse período. E é um período que coincide aí também com a colheita da segunda safra. Então, quer dizer, mais um fator adicional para se ter como boa estratégia de negociação o período de colheita da segunda safra, porque adicionalmente a gente tem também esse movimento de enfraquecimento da demanda externa. Quando a gente olha para o mercado global, né, puxando esse gancho aí que a gente comentou das exportações, qual que é a configuração que a gente tem, quais oportunidades, quais riscos, certo? Bom, atualmente nós somos o maior exportador de milho do mundo. Estados Unidos vem logo atrás, depois Argentina, Ucrânia, Rússia e outros, tá? É uma estrutura de fornecimento global relativamente concentrada, né? A gente pode ter isso comparativamente com outras commodities, como sendo poucos fornecedores, ao passo de que a gente tem muitos países que compram essa mercadoria, né? Que interagem com o mercado global para poder comprar milho, né? Então, a gente vê aí a configuração das importações e a gente tem muitos países, né, uma estrutura muito pulverizada, o que na prática significa que é uma mercado muito disputada, né, muito requerida aí no comércio global. Então, isso já gera estruturalmente um desequilíbrio do ponto de vista do comércio global para essa mercadoria, né, já tornando ela mais difícil para negociação de preço. E então, assim, estruturalmente a gente tem isso. Agora, quando a gente fala, né, em perspectivas de exportações de outros países, né, que são importantes nesse comércio, como a Argentina, o que a gente tem aí para esse ano, né, para a Argentina? A gente tem uma grande elevação das exportações argentinas. A Argentina foi muito prejudicada ano passado com as más condições climáticas, agora o aumento de volume de chuvas no país tem beneficiado, né, a produção, e esse aumento da exportação argentina também tende a beneficiar preços mais baixos do milho no mercado internacional, tá? No entanto, aqui a gente não pode deixar de mencionar a participação da Rússia e da Ucrânia nesse fornecimento. São dois países que ainda estão num conflito geopolítico. É um conflito geopolítico, de certa forma, já acomodado, já previsível, né? Ainda está em vigência, mas do ponto de vista de fornecimento, que foi o maior temor ali em 2022, o que mais influenciou os preços na Bolsa de Chicago, hoje em dia esse risco ele tá, de certa forma, controlado. Por fim, quando a gente olha o balanço global fechado, né, aqui o balanço entre produção total, consumo total e estoques, a gente também vê uma boa notícia para milho, tá? Diferentemente do que aconteceu ano passado, esse ano está com perspectiva, né, segundo os dados do USDA, de uma produção acima do consumo total, de elevação dos estoques também. Então, isso daqui reforça mais ainda a nossa perspectiva de preços em queda, tá? Então, dado tudo isso, hoje a gente tem essas projeções, tanto para o milho doméstico quanto para o milho internacional, né? Na Bolsa de Chicago, aqui a nossa projeção são mesmo dos contratos futuros, mostram essa queda, muito associado a esse balanço global favorável, mesmo com esses riscos envolvidos, tá? E os preços internos assimilando essas oscilações, né, de queda aí do mercado internacional, mas também sendo beneficiado pelo balanço entre o suprimento total, que a gente viu, né, que vai ficar acima da demanda total, devido à queda das exportações brasileiras que a Conab estima para esse ano. Tá? Outros fatores econômicos que vale a pena mencionar aqui, que vão ainda reforçar esse movimento de queda, é a nossa projeção para o índice, né, de commodities agrícolas, que a Tânia mostrou, a princípio ainda está com perspectiva de um certo decaimento para esse ano, e a valorização aí da taxa de
câmbio real por dólar deve ajudar aí nos custos de importação que esse setor vem a ter, né? E também deixando aí o preço no intercâmbio do comércio global menos atrativo para atender a demanda externa em relação à demanda interna. Então, vai favorecer também preços mais baixos, tá? Indo para o trigo, aqui o trigo também a gente tem boas notícias para preço, tá? Do ponto de vista do balanço interno, quando a gente for para o balanço global, a gente já vai ver uma dinâmica diferente, mas fato é que a gente vê claramente que apesar da queda da área plantada de milho, né, a expectativa da Conab para esse ano, a gente vê uma clara elevação na produtividade que está muito associada ao aumento do volume de chuvas que o El Niño provoca na região sul do país, e a região sul do país é a principal produtora de milho, de trigo, porque trigo é uma cultura de inverno. E no balanço interno, aqui já adiantando, o que a gente tem? A gente tem um suprimento ficando superior ao suprimento do ano anterior, tá? Então, a gente já tem essa perspectiva de elevação, que é bastante positiva para preços mais baixos, e mais que isso, né? Um suprimento total ficando acima do consumo total, né? Ou seja, da demanda total. Então, muito positivo para preços, tá? Agora é importante lembrar que a gente é muito dependente de importação de trigo para atender a demanda interna, está se prevendo um aumento de importação, então isso é bom, mas a gente vai ver que no balanço global a gente está com uma dinâmica muito apertada e isso pode ser um grande risco para preços internos em patamares mais elevados esse ano, inclusive uma das nossas principais premissas aqui. Mas antes da gente adentrar nisso, só para destacar aqui o período mais vantajoso e menos vantajoso para a negociação de trigo, a gente nota que o período que é super importante evitar a negociação de preço é entre abril e junho, mas principalmente em maio, que é o mês que a gente tem mais aí estados do país em alguma fase do plantio de trigo, tá? Sob outro ponto de vista da colheita, a gente vê que setembro é muito vantajoso, a gente tem tem mais estados aí produzindo, né, colhendo milho, mas a janela ali entre agosto e outubro é, de certa forma, também vantajosa para negociar, se for o caso, tá? Do ponto de vista do comércio global, a gente não é bem posicionado nas exportações de trigo, a gente não está no ranking, tá? Mas é importante, mesmo assim, a gente destacar aqui alguns riscos relacionados. Primeiro, porque a gente tem poucos fornecedores em relação ao tanto, né, de demandantes que a gente tem aí por importações de trigo, então já é também uma estrutura bastante desequilibrada, que dá muita dificuldade para negociar preço, tá? Outro ponto também bastante importante é que a gente tem uma forte participação da Rússia e da Ucrânia no fornecimento global, assim como o milho. Então, dois países no conflito geopolítico, né? Nunca é bom, mexeu muito com o preço em 2022. Em 2023, nem tanto, a gente espera que esse ano não seja o principal fundamento para a determinação de preço, mas que ainda assim influencia, tá? Agora, quando a gente olha o balanço fechado, né, partindo agora, saindo um pouco do comércio, né, exportação e importação, quando a gente olha mesmo o fechado do que é produzido, do que se estima consumir e dos estoques finais, a gente vê que, de acordo com a última estimativa do USDA, de março, é estimado que o consumo fique acima do total produzido, tá? Ainda que a gente tenha estoques finais aí avantajados. Então, assim, a gente não vê um balanço global favorável, ainda que a gente tenha um balanço interno favorável, e isso tem gerado muita volatilidade no preço, tá, do trigo na Bolsa de Chicago, a gente vê aí as oscilações. Ano passado, os preços negociados para esse ano já mostravam uma elevação, no início do ano também já mostravam uma elevação, e nas últimas semanas tem mostrado uma queda. Do nosso ponto de vista, né, e das previstas que a gente vê que são mais válidas para determinação de preço, a gente entende que enquanto tiver a predição de um balanço global desfavorável, né, com a produção ficando abaixo do consumo total, a gente entende que esse preço ele tem muito espaço para recomposição. Então, quem puder aproveitar a baixa agora, para negociar trigo agora,
Aparentemente é um momento muito oportuno, porque a tendência é que ele se valorize ao longo do ano, ainda que os futuros não mostrem isso, a gente acredita que esse preço vai passar aí por uma inflexão e vai passar a mostrar valorização. Indo para o café está numa condição aqui de produção tanto interna quanto externa muito boa, tá? Uma das commodities aí que tem um quadro de oferta interno e externo bastante positivo, né? Consegue aí equilibrar os dois, ao contrário do que é o trigo, a gente vai falar do algodão também, né? Que a gente tem um balanço externo positivo, mas o global não tanto positivo. O café a gente tem os dois balanços bastante positivos, tanto que o preço, né, dos futuros negociados para sacas de café estão em queda. Ano passado valorizou muito, né, principalmente puxado aí pelas condições do cenário global. Mas antes da gente falar um pouco do cenário global, que é muito importante para esse mercado, né, que determina ali as variações de preço dos preços internacionais e que são um dos principais vetores de preços para as variações domésticas desses preços. Aqui a gente tem destacado, né, a área plantada, que se estima para café esse ano no Brasil, a produtividade também muito boa e estimativa de elevação da nossa produção de café para esse ano. Então, o café ele vem numa crescente e é esperado que essa crescente ela permaneça esse ano. Então, um cenário super positivo para negociação de preço interno e externo. Por quê? Porque a gente é o principal produtor e exportador de café do mundo. Então, isso é muito importante, tá? Aí tá as principais regiões produtoras, não são muitas regiões, é um ponto estruturalmente desfavorável para barganhar preço, a gente tem uma produção muito concentrada, Minas, Espírito Santo e São Paulo, né, a Bahia também, Roraima ali também com um pouco, mas as outras regiões do país com uma participação quase imperceptível, tá? Então, antes da gente ir para o comércio global e para a produção global, só ressaltando, né, os períodos aqui estratégicos para negociar preço e para evitar negociação de preço, tá? É muito importante evitar negociação ali entre setembro e dezembro, mas principalmente nos meses de outubro e dezembro, que são os meses que a gente tem mais regiões aí em fase de plantio. E do ponto de vista da colheita, é muito interessante negociar em junho, né? Aliás, de junho a setembro, né? Que a gente tem aí a mesma quantidade de região em cada mês em fase de colheita, tá? Uma boa prática aí para poder negociar preço mais baixo. Do ponto de vista global, como eu disse, né? A gente é o principal exportador, logo depois vem o Vietnã e a Colômbia. É muito importante ter isso na cabeça, porque ano passado houve queda da produção do café vietnamita e do café colombiano. E essa queda fez com que o preço dessa commodity, que já é valorizado frente a outras commodities, aumentar muito ano passado. O café foi uma das commodities que ano passado apresentou valorização de preço, né? A gente viu muitas caírem aí. O café e o açúcar foram commodities que, de certa forma, se distanciaram dessa tendência. Então, é importante ter essa configuração. E mais que isso, né, ver que a estrutura de importações de café, ela é muito pulverizada. A gente tem muitos países aí demandando essa mercadoria, ao passo de que a produção está na mão de praticamente Brasil, Vietnã e Colômbia, tá? Mas é previsto que as exportações de café esse ano cresçam do Brasil, da Colômbia, do Vietnã. Então, nesse sentido, está muito bom para a disponibilidade interna e externa da mercadoria, tá? Além disso, a gente vê também um balanço global, assim, quase equilibrado, mas ainda assim com a produção ficando acima do consumo total, estoques também num patamar bacana. E com isso, né, com toda essa configuração do cenário global, a gente tem aí, então, atualmente, os preços na Bolsa de Nova York apresentando queda. E, de fato, a gente acredita que essa queda vai persistir ao longo do ano, enquanto a área plantada, enquanto a produção de café mostrar uma estimativa de aumento para esse ano, não só no Brasil, mas também principalmente na Colômbia e no Vietnã. Então, a gente tem essa perspectiva para o café esse ano, tá? Indo para o algodão ele tem uma dinâmica parecida com o do trigo, no que se refere à dinâmica do balanço interno e externo.
Então, algodão aqui a gente vê claramente um balanço interno muito favorável, né, um suprimento ficando muito acima da demanda total, apesar de que vai crescer o consumo, vai crescer as vendas, né, mas vai crescer a produção, certo? E com isso a gente tem também um suprimento total ficando acima da demanda total, o que a princípio seria favorável para preço, tanto que a nossa projeção de algodão até mês passado, né, em pluma, o interno, era de queda, né? Mas aí a gente vai ver que o cenário global já mudou um pouco essa dinâmica para preço internacional e, consequentemente, para preço interno. Não alterou muito, mas já forneceu aí elementos para a revisão de projeção de uma queda do algodão para esse ano para uma certa elevação, tá? Isso agora no início do mês de março. Então, assim, para o algodão, só detalhando aqui a questão da produção interna, a gente tem uma perspectiva de área plantada crescente, produtividade, a última estimativa é que vai cair devido a essas questões climáticas que vai acometer o algodão, né, diferentemente do trigo que vai levar a produtividade no algodão vai decair, tá? Mas mesmo assim a gente está com a estimativa de elevação da produção, a gente está com a estimativa de bons estoques, tá? E até exportação também em elevação. A gente vê também que, do ponto de vista estrutural, é uma mercadoria que não é tão fácil de barganhar preço no Brasil, porque a gente tem uma produção praticamente concentrada no Mato Grosso e na Bahia, fica aí com quase 100% da produção de algodão em pluma. Então, também é bom ter isso na cabeça. Mas, mais que isso, né, dá para fugir dessa barganha do produtor. Fazendo o quê? Mapeando o período de plantio e colheita. E aí, para o algodão, a gente tem o mês de janeiro como o período que tem mais plantio, né, em alguma fase e em alguma região, tá? Então, é muito bom evitar negociação em janeiro. Fevereiro também tem uma frequência muito alta de plantio, mas, resumidamente, entre o último trimestre do ano e o primeiro trimestre, é uma época a ser evitada. Do ponto de vista da colheita, né, a janela de negociação é bacana, entre junho, principalmente, e agosto, né? Então, a gente tem aí, mas principalmente junho e julho, a gente tem bastantes estados aí colhendo, né? E aí Bahia e Mato Grosso se inserem as maiores regiões produtoras, tá? Muito estratégico. Agora, quando a gente vê a estrutura, né, do comércio global, a gente vê que a gente tem os Estados Unidos na liderança dessas exportações, e os Estados Unidos está com estimativa de queda das exportações de algodão esse ano, tá? E isso tem afetado os preços na Bolsa de Nova York, é uma coisa que os preços internacionais estão assimilando, mas mais que isso, né? Os preços internacionais estão assimilando esse balanço global desfavorável que a gente vê para o algodão, com um consumo doméstico e produção praticamente iguais, né? As primeiras estimativas do USDA era até de que a produção iria ficar abaixo do consumo doméstico, mas com essa tendência de mercado da indústria têxtil está optando utilizar as fibras sintéticas, né, por ter um custo mais baixo, né, em detrimento do uso de fibras naturais, a estimativa desse balanço vem se equilibrando e a gente tem também um nível de estoque aí bastante bacana. Mas essa perspectiva de queda, né, das exportações norte-americanas de algodão, ela tem afetado bastante o preço internacional, né? Deixa eu ver aí que os Estados Unidos têm uma participação muito significativa, e esse balanço bastante apertado tem empurrado para cima os preços na Bolsa de Nova York. Consequentemente, né, a gente viu uma elevação aí do preço no início do ano, do algodão em pluma. Isso fez com que a nossa revisão de projeção fosse uma revisão para cima do preço, tá? Então, hoje a gente está com uma projeção aí para o preço interno para aumentar em torno de 2%, e podendo, né, ter margem aí para aumentos se as próximas estimativas do USDA mostrar um balanço pior. A gente não trabalha, tá, com essa principal premissa de que o balanço mundial vai vir pior nas próximas estimativas, e também não trabalha com possibilidade de elevação abrupta do algodão em pluma internamente, porque, como a gente viu, nosso balanço interno está muito favorável, mas ainda assim encontrou aí recentemente espaço para essa alta. Então, precisa ter isso
monitorado. Aqui, finalizando a parte de commodities agrícolas, né, depois a gente já encerra com as principais proteínas animais, a gente fecha aqui com cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar está com uma produtividade excelente, né, devido a esse volume de chuvas aí nas regiões brasileiras que o El Niño provocou essa certa alteração. Então, a gente tem uma área plantada, crescendo, mas a produtividade aí estimada, ela está numa taxa de crescimento muito maior que a área plantada. Então, a previsão da Conab para esse ano é que o volume colhido de cana-de-açúcar seja bastante significativo, seja muito bom. Então, um ponto extremamente bom para o açúcar, né, para quem compra açúcar, açúcar refinado, ou usa do bagaço para alguma matéria-prima. Mas o açúcar, ele ainda absorve muito das oscilações no mercado internacional. E isso explica, né, por que ano passado a gente teve uma produção elevada da cana-de-açúcar, né, a safra 22-23 foi maior que a 21-22, e mesmo assim o preço subiu, o preço interno do açúcar, né, e isso se dá porque o açúcar recebe também muito efeito aí, muito da dinâmica dos preços internacionais. O que aconteceu no cenário global ano passado? Queda da produção indiana, que é um dos maiores produtores e exportadores do mundo de açúcar. Então, internamente, o preço logo absorveu essa dinâmica e assimilou com mais força, mesmo a gente estando aí com uma disponibilidade interna bacana, assimilou, né, esse vetor de preço vindo do cenário internacional. Então, quer dizer, hoje em dia a gente trabalha muito também com essa premissa do preço internacional, agindo sobre o preço interno, de forma bastante forte. Agora, antes da gente adentrar, né, no comércio global e produção global de açúcar, só destacando aqui que o açúcar, né, a produção de cana-de-açúcar, o espaçamento dela pelo Brasil é muito concentrado em determinadas regiões, então isso, assim como o algodão, configura uma oferta, né, bastante rígida, difícil de negociar preço, tá, por ter poucas regiões aí produzindo, mas como que a gente se livra disso, né, identificando aí períodos de plantio e colheita. E quando a gente vê isso para cana, a gente vê que a janela para negociação de cana, considerando o período de colheita, é muito grande, então isso é muito bom, certo? Ao passo de que a gente tem aí o período de plantio entre setembro e outubro, a gente tem o período de colheita aí em muitos meses ao longo do ano, então isso acaba dando mais margem aí para negociar preço mais baixo. No cenário global, atualmente a gente é o maior exportador de açúcar, né? A gente passou a Índia, depois vem a Tailândia, né? Depois vem a Índia, e aí seguido de outros agentes menores. Mas a gente vê que ao passo de que a gente tem aí poucos fornecedores, né, relativamente às exportações, a gente tem muitos demandantes, né? Então, assim como o milho, é uma demanda muito pulverizada, o que na prática significa uma mercadoria muito disputada e estruturalmente mais difícil de negociar preço. Mas a boa notícia vem do balanço global, que o USDA, né, na última estimativa aí, que foi em novembro, prevê que esse ano, diferentemente do que aconteceu no passado e que fez com que o preço se valorizasse internacionalmente e isso se transmitisse para os preços internos, diferentemente do ano passado, esse ano a gente vai ter um balanço mais favorável, né? A produção vai ficar acima do consumo total, e isso tem feito com que os preços na Bolsa de Nova York do açúcar decaíssem, né? Após uma valorização aí de mais de 24% ano passado, esse ano está encontrando espaço para queda, né? Principalmente aí quem negocia, né? Quem está pleiteando preços mais baixos. E, de fato, né, isso tem acontecido pela essa recomposição da produção, que tem sido muito beneficiada mesmo pela recomposição da produção indiana, tailandesa, que a gente viu que são grandes fornecedores aí, tá? Ao mesmo tempo, a gente não trabalha com uma queda, de fato, ainda para o açúcar, a gente está ainda vendo uma certa estabilidade para o preço esse ano, tá? Então, assim, a gente está esperando ainda mais consolidar essa perspectiva de produção mais avantajada, né, também de questão da demanda externa, e também de custos, que eu vou comentar mais ao final, para a gente entender que se há, de fato, espaço para uma tendência
de queda desse produto. Por enquanto, a gente trabalha com estabilidade, mas os preços internacionais já apontam que esse caminho pode vir a mudar aí com o passar do tempo desse ano. Para a pecuária, a gente aborda aqui basicamente 3 tipos de proteína a partir do setor de bovinos, de aves e de suínos, tá? A gente toma como base aí esses 3 tipos, né, de animais e proteínas animais, consequentemente. A gente também está com um cenário bastante positivo para negociação de preços nesse setor esse ano, certo? Isso muito relacionado à evolução dos abates bovinos, né, tanto de bovinos, mas de aves e de suínos no Brasil. A gente vê aí que a tendência é crescente, principalmente de aves e de bovinos. Suínos nem tanto, a gente vai ver o porquê, mas está aí com essa tendência de oferta mais avantajada para esse ano, é o que os números de abate mostram. E mais do que isso, né? A perspectiva da Conab para 2024 mostra que a gente vai ter um balanço favorável, principalmente para aves e para suínos, porque mostra uma produção crescendo acima da exportação e, consequentemente, uma elevação da disponibilidade interna. Então, isso se conecta diretamente com preços mais baixos, principalmente do frango vivo, tá? Do suíno a gente ainda vai ver que tem um detalhe que faz com que a gente trabalhe com uma perspectiva de leve valorização, né, 0,58 para esse ano, mas para a aves está totalmente conectado com essa estimativa de crescimento da produção acima da exportação e dando para a gente aí uma disponibilidade interna bem bacana. Para o setor de bovinos, um detalhe interessante aqui que a gente precisa mencionar, tá? Antes de concluir aqui a nossa previsão de preço. Para o cenário de bovino, a última previsão da Conab é que a produção de carne ela cresça a uma taxa inferior à exportação, o que provoca uma queda da disponibilidade interna e, consequentemente, da disponibilidade per capita. Aí você vai falar assim, olha, do ponto de vista da oferta e demanda, isso tende a elevar preço, certo? Certo. Né? Então, por que a gente está trabalhando aqui com queda? Porque a gente entende e acredita que a próxima previsão da Conab, até porque a nossa previsão de rebanho bovino é de crescer esse ano e em 2023, não saiu fechado, depois a gente vai ver a previsão aqui nossa, a gente trabalha com a premissa de que a Conab ela vai revisar essa projeção de produção de carne bovina, tendo em vista não só a nossa projeção de rebanho, né, que é de crescer rebanho, mas também pela curva que a gente vê de abates bovinos. Então, aí tem grandes chances disso ser revisado e isso, então, dá suporte, continuar dando fundamento para a nossa perspectiva de leve queda sobre o preço do boi gordo esse ano, principalmente porque a gente está com uma demanda externa aí bastante enfraquecida, né? E a gente vai ver que a gente manda carne bovina para a China, né? Aves, a gente está, né, com a perspectiva aí do preço do frango vivo de queda, conectado diretamente com a tendência dos abates, com os dados da Conab para esse ano. E para os suínos, Conab está estimando uma produção de carne suína bacana para esse ano. Crescimento da exportação, mais uma produção acima da exportação, crescimento, certo? E isso dando para a gente um aumento da disponibilidade interna, conectando aí diretamente com preços mais comportados. Mas por que a gente ainda vê esse espaço para um espaço muito pequeno, né, para aumento do suíno vivo? Porque quando a gente olha nossa projeção aqui de rebanho suíno, né, eu mencionei para bovino que a gente está com perspectiva de crescimento para o ano passado, que ainda não fechou, e para esse ano. Mas quando a gente olha para suíno, a gente vê que a gente não está com perspectiva de crescimento para esse rebanho. E isso está conectado, né, isso está relacionado diretamente com a demanda chinesa por carne bovina, que vem caindo consideravelmente ao longo dos anos, tá? Então, se a gente vê aqui, os principais importadores de carne suína, já vou até mostrar aqui, a gente olha aí pelo gráfico, né, dos principais importadores, essa barra verdinha é a China, que ela vem caindo consideravelmente ao longo dos anos, né? Isso devido aos estoques altos do país, tá? E a desaceleração também do país, está relacionada aí com essa desaceleração econômica que acometeu em 2022 o país por conta da política de Covid-0, ano passado que não recuperou tanto quanto se esperava, e esse ano também está com expectativa de crescimento moderado.
Mas voltando aqui, né, só para concluir, a nossa perspectiva de rebanho para aves, ela é a melhor, né, entre os 3 tipos de rebanho, então isso também suporta preços mais baixos esse ano. E quando a gente olha aqui no mercado global, né, quando a gente faz a apuração da produção total e do consumo total, a gente também vê um cenário muito favorável para os 3 tipos de proteína. Aqui a gente já destaca a proteína bovina, tá? Do ponto de vista de fornecimento, né, para onde a gente mais fornece, a gente também vê vetores benéficos para negociar preços mais baixos, tá? Mas aqui a gente vê um risco, apesar disso tudo, né? Apesar de que a gente manda muito essa mercadoria para a China, apesar de que o balanço entre produção e consumo está bastante favorável, a gente vê que, de acordo com os dados do USDA, esse ano é previsto queda das exportações dos Estados Unidos de carne bovina, então isso pode impulsionar as exportações brasileiras e elevar o preço interno, tá? E um outro ponto, mas aí que está relacionado ao mercado de aves, é quando a gente vê a configuração das importações de carne de frango. É extremamente pulverizado, né? A gente vê aí muitos demandantes dessa mercadoria no cenário global, tá? Muitos importadores, frente a uma estrutura de exportação praticamente na mão do Brasil, dos Estados Unidos, União Europeia e Tailândia. Só. Né? Então, assim, um poder de fornecimento muito concentrado, dando muita barganha para a produtora, ao passo de que a gente tem muito importador aí. Então, uma mercadoria estruturalmente mais difícil de negociar, tá? Esse é um outro ponto do mercado em geral que a gente vê um certo risco, mas ainda assim a gente tem uma produção aí estimada de carne de frango para esse ano superando o consumo, também muito bom para preços, né? Outro ponto aí que reforça a nossa premissa de preços em queda para o frango vivo. E, por fim, a gente tem aqui o balanço estimado para carne suína, né? A gente vê aí que, como eu comentei, temos estimativas, né, por parte do USDA de queda das importações de carne suína por parte da China. Então, isso é benéfico para preço, né, uma demanda mais contida, e um balanço global também mostrando produção acima do consumo global também benéfico para preço. Em geral, por mais que esse balanço esteja mais equilibrado do que a gente viu, né, para bovinos e para aves, a gente não vê nenhum outro risco aqui de elevação, como a gente viu para bovino e para frango, né, estruturalmente no caso do frango. Então, dito tudo isso, né, já adiantei, hoje a gente trabalha aí com preço do suíno vivo fechando próxima estabilidade, com uma possibilidade de recomposição muito impulsionada pelo efetivo dos rebanhos, nossa projeção de queda, frango vivo em queda e boi gordo também em queda, com expectativa aí da Conab revisar a produção de carne e de exportações, tá? Do lado dos custos, para finalizar, né, finalizar mesmo, vou enfatizar aqui fertilizantes, também fica, né, outro reforço para o próximo webinar, o convite. A gente tem uma análise de fertilizantes muito completa, tá? Comentei inicialmente que fertilizantes, ele pode representar até 40% da composição do custo do produtor de grãos, né? E isso não vai impactar só o preço do grão, vai impactar o preço também do animal, porque o animal come ração, e assim por diante, né? E aí impactando o preço, né, da carne no frigorífico, e aí também impactando os índices de inflação. Então, quer dizer, é uma análise completa e por isso eu chamo a atenção dela aqui. Atualmente, tá? Só para fazer um comentário bem breve, a gente tem aqui a estrutura do mercado de fertilizantes no Brasil, vou abordar isso com mais detalhe no próximo webinar, mas eu chamo a atenção aqui o fato de que a gente está com uma projeção de leve aumento de fertilizantes para esse ano, muito em função do conflito Israel e Hamas, né? Apesar de que Rússia e Ucrânia, assim, do ponto de vista de premissa, né? Como a Rússia ela tem um market share extremamente alto sobre o fornecimento de fertilizantes no Brasil, muito mais que Israel e Egito, tá? Atualmente, a gente vê essas exportações da Rússia para cá já normalizadas. Ano passado já não teve problema, como teve em 2022. Então, isso daí é um risco, mas é um risco, né, dado. Tá? Agora, Israel e Hamas, a gente vê que Israel já interrompeu um certo fornecimento de cloreto de potássio para o Brasil nesses primeiros meses.
tá? É uma coisa que a gente já estava prevendo, porque a gente entende que um conflito bélico tende a atrapalhar as operações fabris, naturalmente, né, de um país. Então, a gente vê que isso tem espaço, sim, para aumentar o preço do cloreto de potássio, e como a gente vê aqui, o cloreto de potássio é o tipo de fertilizante mais consumido, né, aí nas culturas. Então, do ponto de vista de custo, a gente chama atenção para fertilizantes, é o maior risco aí do lado dos custos que a gente vê, principalmente porque atualmente agora a gente está com uma previsão aí de leve queda para o preço do diesel, né? Mas no primeiro mês do ano ainda tinha possibilidade de aumento, mas agora a gente não vê nada saindo daí para impulsionar para cima os preços. E atualmente a gente chama atenção para essa etapa, né, da cadeia produtiva. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês para dúvidas. Agradeço muito quem ficou até aqui. Enfim, coloca aí no chat o que vocês acharam da apresentação, as perguntas de vocês, qual commodity você está negociando, qual commodity você está negociando, né? O que fornecedor tem mais justificado para vocês estão enfrentando pressão de custo, né? Qual custo? Conta para a gente, que também é muito importante para a gente essa troca, tá? E é isso. Agradeço mais uma vez. Excelente, Isa. Nós que agradecemos, assim, porque uma avaliação, uma análise muito completa sobre todas as principais commodities, né? E acho que, sim, está bem aderente, né, ao que a gente sempre fala aqui da parte macro, com o que você está falando da parte de commodities. Na verdade, é um trabalho feito em conjunto e excelente. Ah, eu queria até te fazer uma pergunta bem rápida aqui, assim, se a gente pudesse, sua opinião, né, assim, o que você mais destacaria para esse mercado de commodities agrícolas, mais pontos de atenção mesmo que hoje os compradores deveriam ter em relação a esse mercado? Pontos ali não necessariamente específicos, né, de alguma commodity, mas no geral, assim, o que você olha quando a gente pensa também num cenário macroeconômico com uma demanda mais gradual? Oi, Tânia, obrigada pela pergunta. Então, Tânia, assim, eu acho que é como você falou, né, do ponto de vista macroeconômico, a gente não tem interrupção nas cadeias produtivas, a gente tem um cenário mais positivo para fornecimento, então, atualmente o momento está muito bom para negociação, tá? E acredito que para se beneficiar mais ainda de um cenário que já está positivo, é muito importante o comprador sempre ter em mente períodos de plantio e colheita, fazer essa conexão com sazonalidade de preço de fertilizante para não se ver ali num momento muito pressionado por pouca disponibilidade do produto no mercado, ou seja, em época de plantio, e ao mesmo tempo de aumento de preço de fertilizante. Eu acho que esse mapeamento é super estratégico, tá? Fora isso, acho que vai variar de commodity para commodity, porque cada uma a gente viu que no cenário global, umas estão com balanço mais favorável, outras não tanto, e as que não estão com balanço favorável, a gente já vê os preços no mercado internacional subindo, né? Como é o caso do algodão, por exemplo. Né? Então, apesar de a gente estar com balanço interno legal, isso não está sendo suficiente para preços mais baixos, por exemplo, tá? Eu acho que é basicamente isso, ver cada caso e ter esse mapeamento estratégico aí de sazonalidade, plantio, colheita. Perfeito. E esse é o objetivo, né, Isa? A gente poder fazer esse mapeamento todo para o público, né? Dado que você é especialista e, assim, muito bem colocado, né? A estratégia está diretamente relacionada ao conhecimento, né? E no caso, acho que desse mercado que você fala de períodos de plantio, períodos de safras, é super importante quando você vai negociar esses produtos, né? Muito bem colocado, obrigada. Pessoal, fiquem à vontade, né? Alguns comentários aqui, bem rapidamente. Irving, obrigado, necessito de uma outra reunião. Nós que agradecemos, Irving, a sua participação, viu? Muito obrigada. Ao Roberto também, a Karen, obrigada, Karen, né? A Isa
agradece bastante, depois ela pode até falar com vocês, e muito bacana, bom mesmo. O Arnaldo, né, diz que ele é um peixe fora d'água, né, ele está da indústria automobilística, mas conhecimento é sempre estratégia, conhecimento é um ativo importante, né, Arnaldo? Muito obrigada, viu, pela tua participação aqui. Giovana também, obrigada, muito obrigada. A Arnaldo está dando uma sugestão, né? Melhor dividir o evento em 4 módulos, intercalando perguntas e respostas simultaneamente para tomar mais dinâmica. Entendi. Perfeito. A gente vai avaliar isso, Arnaldo, com certeza, viu? Muito obrigada pela sua dica. Bom, pessoal, eu acho que fiquem à vontade, podemos ficar aqui para perguntas e respostas. Vocês querendo, né, dar uns minutinhos mais aqui. Imagina, Arnaldo, nós que agradecemos. Até a próxima. Arnaldo, você que é da indústria automobilística, não sei se você ainda está, mas nós temos também o nosso webinar da parte de metais, de aço, né? Que acho que ele acontece, se não me engano, em junho, mas está lá no calendário. Então, talvez para você participar, né? Na verdade, ouvir o nosso outro especialista nesse setor, talvez seja importante para você. Seja produtivo, na verdade. Mariana, agradecendo, muito obrigada. A gente que agradece, Mariana. O Erasmo está perguntando sobre o aumento da produção de biodiesel americano, se pode influenciar no preço de alguma commodity citada nessa apresentação. Ótima pergunta, Erasmo. A gente tem sido muito solicitado, tá, pelos nossos clientes por conta do mercado de óleo, justamente por conta dessa aposta do biodiesel aí na transição energética, né, e nessa pegada de economia verde, tá? Então, por premissa, não só o aumento da produção de biodiesel, né, americano, mas também é uma aposta, né, do biodiesel aqui no Brasil, tanto que está crescendo o percentual da mistura de biodiesel no diesel. Isso, por premissa, tende, sim, a elevar preço, principalmente da soja, tá? A soja, ela é o óleo mais usado na fabricação de biodiesel dentro do mapeamento que a gente tem. Depois da soja, a gente tem ali gordura animal, óleo de algodão tem crescido um pouco, mas ainda tem uma participação muito pequena, tá? Por premissa, é isso que a gente espera, mas não é isso que a gente tem visto. Tá? Ano passado, quando o governo já se posicionou a favor da política de biodiesel, no governo brasileiro, a gente vê também essa aposta muito por parte do governo americano. Eu esperava, sim, que o preço do sebo bovino fosse aumentar, né? Revisei as projeções várias vezes para aumento, mas não foi isso que a gente viu na prática, tá certo? E para o óleo de soja, a gente vê também a mesma dinâmica. O óleo de soja, por exemplo, que chegou a se valorizar na Bolsa de Chicago por conta dessas especulações em relação ao aumento do biodiesel, chegou a valorizar ano passado, mas esse ano também tem operado em queda. E isso por quê? Por conta de fundamento, oferta e demanda, né? A produção estimada para óleo de soja, tanto a brasileira quanto a global, está muito boa, então ainda tende a atender esse aumento da demanda, tá? E também está aí crescendo numa proporção, né? Principalmente o óleo de soja do Brasil está crescendo numa proporção acima do que está estimando para o crescimento de vendas. Então, quer dizer, por premissa, a gente tem essa configuração mesmo, essa interação entre os mercados, que é essa possibilidade que você descreveu. Mas quando a gente olha para os números e a perspectiva de produção, é uma produção tanto interna quanto externa do óleo de soja, que é o mais utilizado nisso, tá? Atendendo por hora essa demanda, e gordura animal também, que é usado para isso. Então, fica aí até um grande alerta, tá? Para aumento de óleo de soja. E podendo afetar a soja, mas por enquanto não é o que a gente tem visto na prática e não é o que a gente está esperando principalmente, tá bom? Perfeito, Isa.
Perfeito. Imagina, Erasmo, nós que agradecemos. Bom, pessoal, eu acho que talvez a gente, talvez, né, encerramos, né, a gente até já avançou um pouquinho do prazo, até para não segurar vocês, mas a gente costuma dizer que o nosso trabalho e toda essa atenção que a gente dá e gera de conhecimento não para por aqui, nós estamos sempre disponíveis por meio dos nossos canais de comunicação, dentro da nossa plataforma para os nossos clientes, né? Quem é cliente tem lá um item chamado ticket, que basta abrir um ticket ali, que a resposta tem uma pessoa totalmente dedicada, que já endereça para quem, de fato, pode dar esse suporte. Então, se virem mais dúvidas sobre essa apresentação, a Isadora, né, que é a nossa especialista, né, tão completa com a apresentação, pode dar para vocês, tá bom, pessoal? Então, acho que por hoje nós ficamos por aqui. Mais uma vez agradecemos muito. Esse material vai ser disponibilizado para vocês naquele mesmo link que vocês fizeram, que tem lá do nosso calendário. E a Gabriela, que é a nossa área de comunicação, pode repetir esse link para vocês, onde vocês vão acessar o material. Esse material não vai estar disponível logo amanhã, a gente vai ter aí alguns dias para prepará-lo, mas provavelmente aí até no meio da semana que vem, possivelmente já estará disponível. Qualquer necessidade imediata que precise, entre em contato conosco que nós podemos atender vocês com esse material. Tá bom, pessoal? Não percam os próximos webinars, sempre o próximo fertilizantes, como a Isadora já colocou, já disse, e estamos aqui à disposição e, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês, pessoal. Muito obrigada, viu? Até mais, boa noite, um bom descanso.